Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Muito bom dia, Lagoa Vermelha, toda a grande região que ouvem a partir de agora aqui na tua Rádio Cacique, o programa da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, Somos Todos Lagoa. Muita informação neste finalzinho da manhã de sábado por aqui. Começamos falando sobre a campanha Faça Bonito, a ser realizada no próximo dia 18. Agora vamos falar sobre a campanha que vai ser desenvolvida agora no dia 18 de maio, aqui em Lagoa Vermelha. E a gente vai fazer essa divulgação importante deste evento aí, um Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a campanha Faça Bonito. E quem vai nos contextualizar um pouquinho mais a respeito deste assunto está aqui no nosso programa nesta semana o Fernando, assistente social, também a Gislaine, também assistente social, e a psicóloga Adriane, para nos comentar em relação a este importante assunto, campanha que já é desenvolvida nacionalmente também aqui em Lagoa Vermelha. Começo falando com o Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa Somos Todos Lagoa. Obrigado, tudo bom? Bom, a campanha do dia 18 de maio surgiu num encontro de 80 entidades que se reuniram na Bahia, e a partir dali surgiu a ideia do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Depois surgiram a lei 9970 de 2000, e essa lei foi o marco da luta dos direitos humanos das crianças e adolescentes no território brasileiro. Essa luta vem se intensificando, né? Se Faça Bonito, em várias regiões do país, através dos CRAS, através das prefeituras. Tem até a prefeitura ali de Passo Fundo e outras que a gente leu essa semana, estão paralelamente a nós aqui, outras prefeituras estão fazendo também, estão mobilizados junto conosco. Basicamente, então, é nisso que consiste a campanha Faça Bonito, né? Que agora, no dia 18, tem a sua data máxima, né? Uhum. O dia foi escolhido em 18 de maio de 73. Dia 18 de maio houve esse movimento, e foi escolhida porque no dia 18 de maio de 73, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, uma menina chamada Araceli, ela foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta da cidade. Eram pessoas poderosas, e aí esse crime está impune até hoje, né? Foi um crime de hediondo, está impune até hoje. Então foi através desse crime que surgiram movimentos em relação ao combate, né? Esse tipo de violência. Perfeito. Gislaine, campanha importante, né? E que também conscientiza o pessoal a buscarem a fazer as denúncias, né? Como é que é isso? Como é que funciona esses procedimentos? Sem dúvidas é bastante importante, né? E a gente tem vários canais, então, para que sejam denunciadas ou que sejam informadas todas e quaisquer suspeitas, né? Ou conhecimento de alguma violência contra crianças e adolescentes. Então, os canais podem ser o Disque 100, que é uma ligação gratuita e anônima, né? Que é centralizado em algum local, se eu não me engano, em São Paulo, e direcionado, então, para toda a rede de proteção que envolve, né, a proteção dessa criança ou desse adolescente. Também é possível, então, se caso de suspeita ou conhecimento de violências, comunicar o Conselho Tutelar da cidade, né, que também vai fazer o acionamento de toda a rede de proteção. As delegacias, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e o número 190 também ficam disponíveis para isso. É importante informar, principalmente pessoal, os nossos adolescentes hoje estão bastante em contato com a informática, né, com a internet. Então, também existe a possibilidade de fazer essa denúncia pela internet, né, através da página dos crimes na web. Então, as pessoas também, se sentem violadas, se sentem ameaçadas ou fragilizadas com algo nesse sentido, né, de exploração ou abuso sexual, podem procurar todos esses canais para informar, enfim, e acionar a rede para que essas crianças fiquem protegidas e asseguradas desses tipos de violência.
Uma rede de proteção, né, Adriane, que envolve toda essa equipe aí e estarão movimentadas também juntas nesse dia tão importante, o dia 18 de maio, né? Isso, exatamente, né? Se centraliza no dia 18, né, de maio, mas todo mês, assim, o CRAS, né, junto com outras instituições como o CREAS, Conselho Tutelar, toda a rede de proteção, esteve, assim, se mobilizando para falar sobre esse assunto, né? E uma coisa bem importante também para a gente informar a população é do porquê que existe hoje esse símbolo da flor, né? Que até no dia 18, quando a gente estiver ali na avenida fazendo essa mobilização e conversando com a população, vai ser uma dos símbolos que a gente vai estar entregando para a população, que é na flor amarela, né? Que é uma flor amarela. E aí, essa flor amarela é o símbolo principal da campanha Faça Bonito. E essa flor ela foi idealizada por Neide Castanha, que teve uma atuação muito importante no que diz respeito ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, porque ela participou ativamente do processo de construção do ECA e do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E aí a Neide, né, conta a história que a Neide, ela estava voltando do trabalho e lá no Cerrado, e no meio do cerrado nasciam flores amarelas que cresciam e se espalhavam ali naquele solo difícil, né? E também porque a flor é um dos primeiros desenhos que são desenhados na primeira infância, né? Pelas crianças. Então, essa representatividade na flor amarela. Por isso que é um símbolo que está em todas as campanhas, nacionalmente falando, assim, está em todas as campanhas a flor amarela, né? Para representar e também para levar essa reflexão sobre esse tema tão importante. Tudo uma questão de simbologia, né? De histórias que contextualizam aí essa campanha. E por falar nisso, né, tu como psicóloga, os traumas que as crianças muitas sofrem em razão dos abusos, né, das explorações, enfim, isso causa muitas consequências emocionais nas crianças, né? Sim, é um tema bastante difícil mesmo, né? A gente precisa olhar com bastante sensibilidade para esse tema, porque muitas vezes, né, as crianças e adolescentes, elas levam esse trauma permanente ao longo da sua vida, né? Tendo que buscar auxílio, ajuda, né? Para poder tá superando, né, e elaborando esse trauma, né? E essa questão, né? Por isso que é tão importante a gente refletir com toda a população sobre esse tema, né? Então, é bem importante pensar sobre isso e estar conversando com a população para que a gente possa falar cada vez mais sobre esse tema e todo mundo fazer bonito junto, né? Para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. É importante também, assim, sempre que alguma criança trouxer alguma demanda, né, ter uma comunicação eficaz com essa criança, não rotular a criança quando ela falar sobre esse assunto, escutá-la com clareza, né, para que aí os pais, os adultos, os responsáveis, né, consigam estar ouvindo abertamente essa criança ou esse adolescente para o que eles têm para dizer, né? Com certeza. Fernando, uma campanha que é realizada o ano inteiro, né? Tem a data do dia 18 aí que é mais enfatizada, mas uma campanha realizada o ano inteiro de conscientização sobre o assunto, né? Uhum. Sim, a campanha Faça Bonito, ela só tem parte da representação em dia 18, né? Que é um pouco mais incisiva, mas ela é o ano todo, né? Porque, como diz a Constituição no artigo 227 e o reforço do Estatuto da Criança e Adolescente no artigo 4º, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente com absoluta prioridade direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, dignidade, respeito à liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, ou seja, da família é onde a criança espera uma proteção, né? Então ela vai sempre, como ela é frágil ainda, né? Ela ainda não tem idade suficiente, não tem discernimento ainda de saber, de saber o que é uma violência ainda, é dever da família
protegê-la da sociedade em denunciar, principalmente denunciar, de proteger também, mas de denunciar, e do Estado de dar o aparato quando a criança está precisando ser acolhida, né, pelo Estado, que é um acolhimento institucional, todas as políticas públicas relacionadas à criança, garantida na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente. Com certeza. Como é que vai ser essa programação, Gislaine? Conta para nós aí um pouquinho como é que vai se organizar e as atividades. Então, o CRAS, enquanto órgão de proteção, né, e de promoção de acesso a direitos dessas crianças e adolescentes, a gente vem desenvolvendo e planejando uma ação comunitária de prevenção mesmo, né, de prevenção, de orientação e de informação relacionado à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, linkando com as políticas públicas a nível federal, né, a data de dia 18 é o marco e é mobilizado em todo o país as ações de prevenção. Nesse dia, então, a gente vai estar ali na Afonso Pena, na esquina com a Protásio Alves, com toda a rede de proteção aqui de Lagoa Vermelha, né, envolvida para ações de panfletagem, de acolhimento, de escuta, de orientação, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, né. Como o Fernando disse, garantido pela legislação, né, garantido pela Constituição Federal e pelo ECA, é dever de todas as pessoas da sociedade assegurar o direito dessas crianças. E se violados esses direitos, se as crianças e adolescentes violentados sexualmente, afeta diretamente o crescimento saudável delas, né? Então, isso incide diretamente no desenvolvimento, não apenas na área econômica, enfim, mas também a área social, os traumas, como a Adriane disse. Então, a melhor via, de qualquer forma, sempre vai ser a prevenção, né? As pessoas estarem orientadas de que é um crime, né, principalmente, e que se acontecida essa violação, existem canais, existem serviços para procurar para que essas crianças e adolescentes estejam protegidas. Então, no dia 18, estaremos nós, enquanto CRAS, né, o Conselho Tutelar também foi mobilizado, a equipe do CREAS, que são as profissionais que, em caso de violência, né, em caso do acontecimento dessas violências, a equipe que vai acompanhar, né, essas pessoas. Existe o serviço especializado, então, que atende tipos de violência, e o CRAS entra mais com a parte de prevenção, de orientação e de disseminar essas informações, né, ao maior número de pessoas possíveis. Então, convidamos toda a população de Lagoa Vermelha, né, para que estejam conosco nesse dia. O horário, a princípio, a gente se mobilizou das 11 da manhã até as 3 da tarde, para que então a gente consiga acessar o maior número de pessoas, considerando que esse horário que as pessoas estão na rua, né, estão procurando, se deslocando para o trabalho, procurando comércio, enfim, no início da tarde, finalzinho da manhã. Então, pensando na quantidade de pessoas, no maior número possível, essa ação do dia 18 vai se concentrar também ao meio-dia. Além disso, né, esgotado esse dia 18, essa campanha, essa mobilização permanece, né, de forma permanente no CRAS, e as pessoas são orientadas, sim, são orientadas onde procurar, os serviços que procurar, onde denunciar, e principalmente que é um crime, né, é um crime que é irreversível, os danos para essas crianças e esses adolescentes. Exato. O que mais daria para nós acrescentar em relação ao assunto, Adriane? Assunto tão importante, né, que está em pauta aí, que daria para nós acrescentar em relação a isso? Eu acho que a gente já conseguiu falar bastante sobre o assunto, mas o que a gente reforça mesmo é que a gente quer ver a população junto conosco nessa ação, uma vez que esse tema, ele pertence a todos nós, né? Nós, políticas públicas, nós, população geral, nós, rede de proteção. Então, é um assunto que pertence a todos nós, por isso então que a gente reforça, assim, intensifica assim, a importância da população, dos munícipes estarem conosco lá no dia 18, participando, conversando, refletindo, né, para que juntos a gente possa sim fazer com que essa campanha acrescente e na reflexão de todo mundo, e que ela se espalhe e tenha o maior número de pessoas envolvidas. Então a gente espera todo mundo lá no dia 18 para fazer bonito conosco.
Perfeito, obrigado pela participação aqui. Gislaine, o que mais daria para nós acrescentar em relação ao assunto? É importante, então, informar, né, e frisar que a gente busca, então, que todas as nossas crianças, todos os nossos adolescentes fiquem protegidos de todas as formas de violações, né, de negligências, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade, de opressão. Então, esse canal Disque 100 também serve para esses tipos de violência, né. No momento, então, a campanha do Faça Bonito relacionada principalmente à exploração sexual, né, abuso sexual, mas outros tipos de negligências também podem ser denunciados por esses mesmos canais, que é importante reforçar, então, que o Disque 100 é uma ligação gratuita, né, e anônima, se for do interesse da pessoa que está ligando, o Conselho Tutelar, né, as delegacias, as polícias, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Federal e também pela internet, né? Ficam esses canais disponíveis para denúncias de todos os tipos de violência contra as crianças e adolescentes. Perfeito, obrigado pela participação também ao Fernando, né? Que também esteve aqui colaborando com as informações e ainda ressaltando de um evento realizado nessa semana, que é do acolhimento institucional, né? Que também pautou sobre este assunto aí e que vem a contribuir no assunto de acolhimento, de proteção em relação a isso, né? Sim, é importante frisar que o acolhimento ele se dá de maneira eventual, né? Ele não é só quando já existe uma violência grave, né? E aí é feito um relatório da equipe técnica do CREAS, mandado para o Ministério Público, e aí é decidido ou não pelo acolhimento institucional. Então é importante falar também de algumas violências que pode ocasionar assim, muita dor à criança, né? Como ela teria que ter a proteção, né, da família, do Estado e da sociedade, e às vezes não tem. É bom a gente falar de alguns outros tipos de violência, não só sexual, né? A criança, ela é vítima de muitas violências. Elas são vítimas de exploração econômica, que é o trabalho infantil, a negligência, que é dentro da família ou da pessoa que é responsável por acolhê-la, né? O abandono, a violência física, a violência sexual, que é da campanha, e a violência psicológica. Então são vários tipos de violência assim que faz com que essa criança ela tenha uma cicatriz pelo resto da vida. Então a gente quer convidar a população a participar da campanha Faça Bonito, mas também a olhar para a criança com essa responsabilidade de denunciar, responsabilidade de acolhê-la, e essa responsabilidade que está na lei, mas muitas vezes a gente não se dá conta que tem que proteger, né? Que tem que usar a lei para poder proteger essas crianças. Ainda falando sobre o acolhimento e proteção, nesta semana, precisamente na quinta e sexta-feira, a Secretaria de Ação Social e Habitação reuniu mais de 100 pessoas na Casa da Cultura para importante capacitação com o professor Roberto de Almeida. Conversamos com o secretário Enio Camargo de Vargas e o palestrante Roberto. Quem está aqui para conversar junto com a gente é o secretário municipal de Ação Social e Habitação, Enio Camargo de Vargas, que vai nos contar um pouquinho de como que foi essa organização do evento, como é que foi essa capacitação. Seja muito bem-vindo ao programa, secretário. Pedro, há muito tempo a gente já vinha planejando para conseguir esse espaço, porque o doutor Roberto também não é fácil, a sua agenda é muito concorrida. E nós, através da rede, através do CREAS, que a gente conversou bastante, o CRAS, a gente conseguiu agora, o dia 12 e 13, oferecer para a nossa comunidade, para as pessoas que cuidam de crianças em acolhimentos, essa capacitação. Só que a capacitação ela foi tão boa e tão participativa que surpreendeu a nossa expectativa, porque a presença de pessoas foi em torno de 100 pessoas. E ali nós pudemos tirar nossas dúvidas, ficar conhecendo como funciona hoje o acolhimento de criança. E pelo capacitador, Dr. Roberto, o acolhimento não é o ideal. Então,
a gente ficou muito surpreso, porque às vezes a gente pensa que acolher uma criança resolve o problema, mas aí ainda tem muita coisa pela frente para fazer e começa um trabalho. Mas eu, como não sou assistente social e pude acompanhar, dentro da possibilidade pude acompanhar, eu acho que foi de muita boa importância essa capacitação, porque assim a gente sentiu na alma o problema que a gente acompanha todo dia. E pôde discutir esses assuntos e ter como exemplos vários assuntos que ocorrem, problemas com as nossas crianças. Então, assim, para mim foi de grande valia. E eu acho que nós fizemos hoje a melhor capacitação que já teve em Lagoa Vermelha para criança e adolescente. Então, assim, o nosso trabalho foi muito bom. A gente conseguiu trazer alguns municípios vizinhos e isso foi muito importante. Passamos 2 dias ali, se precisar ficaríamos mais 2 dias, porque o assunto não se esgota numa capacitação. Ele é além e vai muito além do que a gente pensa. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, apenas está começando a aprender. E o Dr. Roberto é uma pessoa preparada, que já é pela 2ª vez que vem aqui e ofereceu essa oportunidade para nós, e nós desde já agradecemos. Com certeza. Também está aqui junto com a gente, então, o Dr. Roberto, né? Ele que fez essa capacitação durante os últimos 2 dias na Casa da Cultura. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa conversa com o pessoal, essa instrução repassada a todos os envolvidos. Agradecer de novo o convite do secretário. A gente está aqui no município de Lagoa Vermelha fazendo essa capacitação, nova capacitação. A primeira vez que a gente veio tratar da escuta especializada e que está nos finalmente para ser implementada aqui no município. E nessa segunda oportunidade a gente veio falar sobre o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Lagoa Vermelha tem 2 instituições que desenvolvem esse tipo de serviço ou programa de atendimento. E a Secretaria, junto com o CRAS, CREA, sentiu a necessidade de uma melhor qualificação desses profissionais. Não que eles não atendam bem, não é isso, né? A ideia é sempre aperfeiçoar o atendimento, mas aprofundar também em umas questões técnicas com exemplos práticos da vivência, da minha própria vivência como coordenador de acolhimento também, mas também das minhas experiências jurídicas e de pedagogia também, a qual sou formado. Então, esses 2 dias foram muito intensos, né? É muito conhecimento a ser passado, como o próprio secretário diz, poderíamos ficar aqui mais 2 ou 3 dias com certeza e teríamos assunto para estar conversando, mas eu acho que é uma sementinha que a gente planta para colher, de repente, daqui a 1 ano, né? Isso já aconteceu na outra vinda e hoje nós temos plantinhas aí crescendo, sendo regadas. E essa é a ideia, trazer sementinhas para produzir novos resultados daqui a 1 ano novamente. Essa foi a expectativa. Com certeza. E no próximo dia 18 aí a gente tem uma campanha nacional, né, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E é um assunto, né, bem pautado durante esses 2 dias de capacitação, as entidades que estão envolvidas, né, na informação. Importante essa união, né, Roberto, de todos os envolvidos e estarem unidos, né, numa comunicação única de toda a equipe, né? Com certeza, né? A campanha do dia 18 de maio, ela iniciou, pouca gente sabe disso, em 1973, com a morte da menina Araceli, né, em Vitória, no Espírito Santo, qual essa menina de 8 anos foi violentada, violência física, estuprada, né, sequestrada e morta. E a partir desse momento, da comoção social que se rendeu naquele momento, em 73, se criou a campanha do 18 de maio para a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa campanha ela não é feita pela Secretaria de Assistência Social, ela deve ser feita por todos os órgãos, porque uma criança vítima de violência sexual ela tem consequência em todas as áreas da vida dela. Na área educacional, na área familiar, na área social, na área esportiva, né? Uma criança vítima de violência sexual ela não é mais a mesma. Então precisa se trabalhar muito a prevenção. Nós temos que acabar de uma vez por todas com esse tipo de violência. É uma das mais graves que acontece com criança e adolescente. E veja, muitas das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual vão acabar nos acolhimentos institucionais que a gente capacitou hoje. Então a importância de trabalhar a prevenção é para que se evite que existam esse tipo de violência e que essas crianças não tenham que ser retiradas das suas famílias, né? Então, mas quando acontece,
uma das medidas de proteção é colocar ela num lar onde ela seja protegida da família, normalmente, que é a violadora. 71% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente são feitos pelos pais. Isso é impressionante, né? Mas é uma realidade. Por isso nos preocupava muito a pandemia, porque as crianças estavam reclusas dentro das suas casas, onde normalmente acontece a violência. Não é à toa que os números de violência contra criança e adolescente e o aumento do agravamento do tipo de violência na pandemia explodiu. Porque é nesse momento que elas estão. E dentro de casa elas não tinham a escola para estar revelando, por exemplo, o que acontecia com elas. Então agora, no momento de retomada das atividades escolares, a tendência é crescer o número de notificações de violência contra crianças e adolescentes. E a campanha de 18 de maio vem para lembrar isso, que a gente tem que denunciar. Se você sabe de alguma criança ou adolescente que está sofrendo violência física, sexual, violência psicológica, denuncie. Não quer aparecer? Diz que sim e faça a denúncia da criança que está sofrendo violência. Como o secretário disse, né, as minhas capacitações elas não são direcionadas a um só setor, porque nenhum setor sozinho consegue superar as violências que uma criança sofre. Então não é porque ela sofreu violência física que nós colocando ela num abrigo que ela vai solucionar os problemas da vida dela. Veja, a violência física se encerrou, mas ela está sem família. Então nós temos um outro problema a ser resolvido depois, porque ela não vai ficar no abrigo para a vida inteira. Ela tem que sair de lá, né? Aquilo não é o local de vida dela, é um local de proteção temporária, por um tempo só. Depois, aí, com todo o auxílio de toda a rede, Secretaria de Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, Poder Judiciário, esses órgãos, cada um dentro das suas competências, tem que fazer o que é deles para que essa criança supere as consequências da violência sofrida. Com certeza. O que mais daria para nós acrescentar em relação a essa capacitação nesses 2 dias em Lagoa Vermelha? O que dá para nós acrescentar é o que eu sempre digo para eles e falei hoje no final da capacitação. A capacitação não termina hoje, ela começa hoje. Não adianta nada a gente fazer uma capacitação para os profissionais sair depois e atender as pessoas da mesma maneira. Elas têm que ter um olhar diferente, elas têm que ter uma sensibilidade diferente, porque quem nos procura para atendimento, quem procura o serviço público para qualquer tipo de atendimento é porque elas precisam de ajuda. E nós temos que estar prontos para oferecer essa ajuda a elas. Secretário, a gente teríamos outros assuntos também para falar, né? Foram 2 dias intensos e que a gente faria um programa sobre isso aí, né? Mas o nosso tempo é curto e a gente quer ressaltar aqui a importância de capacitações como essa, oferecidas de forma gratuita à comunidade, né? Quem tem interesse, quem está envolvido, e certamente novas capacitações terão nos próximos meses aí adiante da Secretaria, né? Com certeza, Pedro, a gente não para, a ação social não para, a gente todo dia que tem que estar aprendendo, evoluindo, crescendo com a equipe, e foi citado na nossa capacitação, e o Dr. Roberto agora citou mais uma vez que a gente não faz nada sozinho, a gente tem que trabalhar em rede, trabalhar sempre se organizando, e só a rede, a organização, a união de cada um, a amizade de cada um reunindo para debater os assuntos, só assim a gente resolve, senão não resolve. E com certeza a ação social é uma parte da prefeitura que ela tem que ser vista com muito bons olhos. E eu gostaria de dizer assim que o nosso prefeito Gustavo, hoje ele tem na sua linguagem, primeiro as pessoas. Então, assim, realmente a gente está voltado para tentar fazer, e estamos fazendo aquilo que é possível, às vezes até um impossível. Porque a ação social ela não parou na pandemia e nunca vai parar. Porque os problemas estão aí, as pessoas quando pedem socorro a gente tem que atender. A fome, a dor, o sofrimento, a violência. Então, assim, a gente está sempre preparado para o que der e vier. E meu muito obrigado, Pedro, por ter participado junto com nós e feito essa reportagem aqui, levando para a comunidade o que a gente ficou 2 dias com o CRAS fechado, com o CREAS fechado, mas para deixar os nossos profissionais cada vez mais capacitados para atender melhor a nossa comunidade. Perfeito. Ouvimos aqui na programação do Somos Todos Lagoa o professor Roberto, que esteve palestrando nos últimos 2 dias em Lagoa Vermelha, e também o secretário municipal de Ação Social e Habitação, Enio Camargo de Vargas.
E agora, neste momento aqui no programa Somos Todos Lagoa, a gente fala de uma questão importante aos agricultores aqui de Lagoa Vermelha, pois o prazo, né, para as inscrições ao Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER, está em prazo final. O extensionista da Emater, Nadim, está aqui junto com a gente, vai nos trazer informações importantes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Realmente, nós estamos com as inscrições abertas para os agricultores que quiserem participar do programa FEAPER Avançar na Agricultura Familiar. Esse programa é um programa do governo do estado, dentro do Avançar na Agricultura, que beneficia agricultores familiares, cooperativas e agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria. Então, assim, quais os benefícios que esse produtor tem? Os agricultores familiares poderão contrair empréstimo junto ao Banrisul, né, que é o programa FEAPER, é um programa do Badesul, mas as contratações são via Banrisul. Esse programa ele vai beneficiar agricultores familiares com valores de 5 mil até 15 mil. Cooperativas com até 100 associados que possuem DAP jurídica, né, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf Jurídico, e com até 100 associados, e estejam sendo assistidas pelo Programa de Gerenciamento de Cooperativas, que é um programa que é desenvolvido pela Emater a nível de estado. Elas poderão ter até de 40 a 80 mil reais por cooperativas, e agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria do Governo do Estado. São preferenciais daquelas agroindústrias que estejam cadastradas e não inclusas. O que é cadastrada? Elas estão em fase de construção ainda. Para aquelas que já estão em funcionamento, as que estão em construção têm que abrir mão desse recurso. Dificilmente, né, alguém que tenha direito vai abrir recurso. As inscrições, então, devem ser feitas aqui na Emater até o dia 17 de maio, né, ao meio-dia. Então, as inscrições, quem tiver interesse, quem se enquadrar e quem quiser se inscrever para esse programa, as inscrições estão abertas, então, até o dia 17 ao meio-dia, terça-feira, porque depois esses nomes que fizerem as suas inscrições, eles serão aprovados numa reunião que será na terça-feira à tarde do Conselho Municipal da Agricultura. Então, as inscrições serão feitas aqui na Emater, e a decisão de quem vai participar, a avaliação é do Conselho Municipal de Agricultura. Então, convidamos a todos que tiverem interesse e tenham um projeto que queira desenvolver pode ser na área de fruticultura, na área de olericultura, criações, assim, pode vir até aqui na Emater, fazer a sua inscrição, e o nome dele será avaliado pelo Conselho Municipal da Agricultura para selecionar os agricultores beneficiados. Perfeito. A gente está chegando neste momento aqui, Nadinha, a várias residências do interior, pessoas que estão aí sempre ligadas ao campo, né? É importante destacar isso, a gente fazer essa divulgação, né, deste assunto aí, e destacar também que existem descontos, né, para quem realizar os pagamentos no devido prazo, enfim, toda essa questão, né? Esse é um financiamento via FEAPER, ele, que como eu falei antes, ele vai até 8 anos, e no caso de o agricultor pagar em dia, ele tem desconto de 80% da parcela. Ou seja, se o agricultor pega 5 mil, no final ele vai pagar apenas R$1.000. Quem vai ter desconto de até 4 mil, desde que ele pague em dia. Também, na notícia aqui também do governo do estado, foi destacado aí que para projetos envolvendo a aquisição de insumos, o prazo de carência de pagamento do financiamento é de até 1 ano, isso mesmo? Assim, dependendo da atividade. Por exemplo, se o cara vai fazer um pomar, né, ele
esse pomar vai começar a produzir daqui a 3 anos. Então, ele tem 3 anos de carência, ou seja, ele vai começar a pagar aqui 3 anos e depois tem mais 5 anos para pagar. Agora, se o cara for comprar um equipamento para, vamos dizer, para uma agroindústria para fazer pão, esse equipamento ele vai começar a fazer pão amanhã. Então, ele tem um ano de carência e depois mais 5 anos para pagar. Perfeito. Também aqui para as linhas voltadas a construções, ampliações de infraestrutura, como tu já bem disseste ali, máquinas e equipamentos, o período de carência de até 3 anos. Também ressaltando que as linhas de crédito não possuem taxas, né? Elas não têm juro, né? Na verdade, ele é um programa que é a quase fundo perdido, né? Porque você vai pagar 20% do valor que tu pegou sem juro, né? Então, quem se enquadrar e que tiver um projeto que desenvolver, é uma oportunidade de pegar os valores. Embora não sejam muito altos, mas pode iniciar uma atividade, né? Para os agricultores desenvolverem. Perfeito, então. Então, só retomando, algo mais a acrescentar em relação ao assunto, retomando a informação aos agricultores, às pessoas que têm interesse e que estão acompanhando a programação nesse momento. Só ressaltar, né, que quem tiver dúvidas ou quem tiver interessado, então ele pode vir até o escritório da Emater até terça-feira ao meio-dia, que a gente vai fazer a inscrição dele, vai dar as orientações, ver se ele se enquadra no programa e fazer inscrições. Daí só que a inscrição, o fato de fazer a inscrição não garante que ele será incluso, porque com certeza vai ter mais. Nós temos um número limitado de agricultores, né? E com certeza vai ter mais agricultores inscritos do que vagas no programa, né? Então quem vai decidir isso é o Conselho Municipal de Agropecuária. Perfeito, então ouvimos aqui na programação do Somos Todos Lagoa o extensionista da Emater Wilson Nadim, nos comentando a respeito dessa informação importante, acesso ao crédito aí aos agricultores. Você que está em casa nos acompanhando, então até a próxima terça-feira, meio-dia, procure o escritório da Emater aqui na rua 7 de setembro, no centro de Lagoa Vermelha, para fazer a sua inscrição ou então tirar as suas dúvidas em relação a este assunto. Aproveitando também, a gente traz a informação junto ao Centro Regional de Treinamentos que estão abertas as inscrições para um curso em aplicadores, né, de defensivos hormonais. Isso, né, Wilson Nadim? Realmente, a partir de 1º de junho, para comprar herbicidas hormonais, os agricultores vão ter que ter um certificado de aplicador de defensivos hormonais. Isso aí é uma exigência para quem vai... Quais são os herbicidas hormonais que nós temos hoje? O 2,4-D e o DMA. São produtos, né, que são bastante usados para o controle de ervas de folha larga, principalmente buva, essas ervas de difícil controle. E a partir de 1º de junho, então, será exigido o certificado de aplicador de herbicidas hormonais para, no caso da compra desses produtos. Então, nós estamos, juntamente com o Centro de Treinamento de Agricultores, a Escola Agrícola, estamos formando um grupo de agricultores que tem que ser, pode ser no máximo 40 agricultores, né, que receberão esse certificado. Esse curso será lá na Escola Agrícola no dia 6 e 7 de junho. Ele tem uma carga horária de 16 horas, então o agricultor tem que, para ter direito a esse certificado, ele terá que ter 100% de frequência. Eles têm, para se cadastrar, eles têm que ter entre 16 e 60 anos e ter a atividade, né, trabalhar como ser o próprio agricultor, ou pode ser o empregado de granjeiros que façam essa aplicação. Daí, ele recebendo esse certificado, ele está apto para fazer a aplicação. Então, as inscrições estão abertas aqui na Emater e poderão ser feitas até... não tem um prazo de final, porque o prazo final é quando der as 40 vagas, preenchimento das vagas, será encerrado o curso, porque é exigência da Secretaria da Agricultura que no máximo 40 vagas por curso. Então a gente está fazendo esse primeiro, mais para de frente a gente vai fazer mais, mas o limite é 40 produtores. Quem será encarregado por essa ministração, Nadim? A pessoa que vai ministrar o curso, ela tem que ser capacitada pela Secretaria de Agricultura. Então, dentro da Emater, aqui no Regional de Passo Fundo, são 41 municípios, nós temos apenas 5 colegas que estão aptos a fazer esse curso. Quem vai dar esse curso para nós aqui vai ser a Joana, é uma colega do município de Marau.
ela virá nesses dias e ministrar esse curso. A pessoa não é qualquer agrônomo, não é qualquer pessoa, ela tem que ter sido capacitada pela SEAPDR, né, Secretaria do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para a ministração desse curso. Então, só ela pode ministrar esse curso, né? Então, por isso as vagas são limitadas e o curso também tem uma limitação de pessoal. Não podemos fazer para todo mundo porque são 40 vagas e só tem uma pessoa que pode dar esse curso. Perfeito, então. Tá aí mais uma importante informação a você, agricultor, você que está aí nos acompanhando no interior ou na cidade, enfim, que tem acesso a essa capacitação. Dia 6 e 7, então, acontece no Centro Regional de Treinamentos essa importante capacitação para aplicadores de defensivos hormonais. E desta forma, finalizamos esta edição do programa Somos Todos Lagoa, deixando um grande abraço e um ótimo final de semana. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá. Somos todos Lagoa, agora é você que escolhe. Desenvolvimento de verdade, a gente chega lá.